Bom dia! Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje com o nosso querido Ednilson. Vamos falar novamente sobre o tema liderança feminina. Já iniciamos outro dia esse tema. É um tema muito importante. As meninas pediram para voltar e falar um pouco mais sobre o assunto. Nós temos novidade aí, temos o curso sobre liderança e vamos iniciar em breve. Antes de iniciar o curso, precisamos fazer esse esquenta, porque muitas mulheres precisam entender qual é o seu lugar na liderança. A liderança feminina a que se refere? É importante a presença da liderança feminina? Sou uma líder ou não? Qual é a minha participação? Qual é a minha influência? Qual é o meu papel como mulher? É muito importante saber disso. Nos últimos anos tem crescendo o movimento, né, vem crescendo esse movimento para valorizar a liderança feminina, valorizar esse olhar feminino, esse olhar de gestão. E ao passo que a mulher ela assume o cargo de liderança, ela não deixa de lado as suas outras atividades. Ela simplesmente adere a esse novo cargo, a essa nova função. E a mulher, ela traz uma perspectiva diferente, um enfoque único sobre suas decisões, e isso é muito importante. Então, estamos aqui hoje para falar sobre isso. Ednilson já está entrando. Estou puxando sobre isso. A importância da diversidade do pensamento, quando temos diversas mulheres líderes dentro de um contexto, dentro de um projeto, desenvolver as habilidades de comunicação, a inteligência emocional. É importante uma mentoria ou não? É importante estar em desenvolvimento? É importante assumir um cargo de liderança só pela representatividade? Tem algumas empresas que colocam as mulheres no cargo de liderança apenas como parte disso, né, que a gente deseja. Oi, Neide, tudo bom? Ótima tarde para você, um ótimo dia. Boa tarde, tudo bom, professor? Tudo tranquilo. Amanhã, dia frio, né? Gelado hoje aqui em Itaquá. É Mas tá verdade. ótimo. Tá dando um pouquinho de eco. Você tá com o Tá me ouvindo? Ares ou um só? Aqui só tem um, deixa eu ver. Só um? Melhorou? Deixa eu falar. Eu acho que Tá, deve ser televisão. tá dando eco. Vou abaixar aqui o som. Peraí. Tá bom. Neide, sua linda, clica aí já. Compartilha com os amigos que estão online. Melhorou? Vamos testar. Melhorou? Não, ainda tá com eco. Eu falo aqui, repete aí. Deixa eu entrar de novo aqui, peraí. Tá bom. Enquanto o Edson está se conectando novamente. Oi, Max, tudo bom contigo? Parabéns, viu, pelo seu projeto, tá arrasando. Raquel também, boa tarde. Hoje vamos falar um pouquinho sobre liderança feminina, a importância das empresas criarem um espaço exclusivo para desenvolver mulheres, né? Todas nós podemos ser líderes, mas precisamos ser desenvolvidas. Cargo de liderança é um cargo de responsabilidade, uma responsabilidade grande. Oi. Ariana, ótima tarde. Oi, vamos ver se agora deu Melhorou certo. ou já tá com eco? Não, não está mais com eco. Que maravilha! Pronto. Vocês aí que estão nos assistindo, compartilhem. Quem já viveu alguma experiência positiva ou negativa com um líder, pode ser masculino ou feminino, coloca aqui nos comentários também. E o Enilson está aqui para nos ajudar a falar sobre esse tema. É um tema muito importante, né, Enilson? Bastante, né? E principalmente a gente precisa entender o que é ser líder e o que é liderança. E, ao meu ver, pelo menos, a gente tem um grande equívoco aí, né? As pessoas encaram liderança de uma maneira um pouco equivocada. Mas a gente vai conversar. Opa, agora eu que não te É ouvi. verdade. Agora É que eu verdade. ouvi. Não, eu estava dando um grito na criança aqui que estava subindo na janela.
É isso, né? Ser mãe, ser líder, é muita coisa. E é importante que a gente possa saber o que é ser líder, o que significa ter essa capacidade. O senhor acha que é importante numa mulher líder? Primeiro, entender o seguinte: o que é líder? Né? Colocar na cabeça da gente que liderança é você estar à frente de alguma coisa, colocar todas as responsabilidades no seu ombro, porque você tem que fazer tudo, criar tudo, controlar tudo, ser dono de tudo, responsável por tudo e por todos. Isso não é liderança, isso é escravatura, né? É ser escravo de uma situação. Não existe ser humano na face da Terra que consiga fazer algo saudável com tanta pressão, né, com tanta cobrança sobre suas costas. E nada igual uma mulher para saber o que eu estou falando, porque isso é o tipo de liderança que até hoje, vamos dizer assim, exige da mulher. Ela tem que trabalhar, ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser mãe, ela tem que ser administradora do lar, tem que ser administradora das contas, ela tem que ser administradora da vida de todo mundo, e no final, né, isso não é uma liderança, na verdade. Isso aí é um exagero, né, que a sociedade coloca nas costas das pessoas, de gente que não quer fazer algo e que escolhe alguém para fazer. E deram o nome de líder. Né? Deram um nome bonitinho para uma coisa que, na verdade, no final, e a gente percebe muito isso, porque você me falou, estava conversando sobre sua mudança de carreira, né, há uns dias atrás. O que acontece no ambiente de trabalho, quando a gente coloca tudo nas costas? Poucos fazem, alguns fazem demais, e na hora da cobrança é sobre um só, e na hora do benefício é para todo mundo, mas na hora da falha é para um na cabeça de um. Então, a gente precisa rever esse conceito de liderança que existe hoje. Né? Entender que ser líder, primeiro você tem que ser líder da sua vida. O que é líder da sua vida? É você ter domínio sobre as coisas que são importantes para você, que realmente têm valor para você, que te fazem bem e que mantêm você saudável. Porque se você não estiver saudável, se você não estiver bem, se você estiver pressionada, estressada, amargurada, cheia de trauma, cheia de problema, como é que você vai liderar alguma coisa? Verdade. Verdade. Então, o que se eu ela vejo... está desgastada emocionalmente, fisicamente, e aí o pessoal fala, ela é uma mulher guerreira, mas não é, ninguém quer ser mulher guerreira, ninguém quer sair todo dia para uma guerra, não. Não. É justamente isso. Academicamente falando, vamos dizer assim, né, estruturalmente falando, a gente criar a ideia que líder, né, é aquele que vai na frente da tropa, da guerra. Né? E que, na verdade, é o primeiro a morrer. Ele vira o herói. O herói, normalmente, o que acontece com o herói? Ou ele morre, ou ele volta cheio de problema. E é isso que acontece. Isso que acontece quando a gente sai de manhã para trabalhar num ambiente tóxico, desgastante, pesado. Quando você volta para casa, você está acabado. Né? Então a gente precisa entender como é que a gente pode administrar isso. Eu vejo assim que a melhor forma de você ser um líder é você fazer com que cada um faça o seu papel. E você também faça o seu, mas dividindo, né, compartilhando, fazendo com que cada pessoa, cada componente da sua casa, da sua família, da sua vida, saiba o papel dele. Porque normalmente o líder, o que acontece, ele acaba assumindo tanta responsabilidade, também acumulando poderes. Sim. E no final, como é que fica? Sim. Né? Então, a Marlene aqui, um beijo, Marlene maravilhosa também, uma grande líder, a Marlene Teixeira, um beijo, Marlene. Uma mulher que sempre está à frente e é uma líder com a mente muito aberta, ela reflete energia, força e ela empodera as outras mulheres. Isso é importante também, né? Quando a mulher ela chega no cargo de liderança, ela saber delegar para não ficar com aquele peso sobre os ombros e ir dividindo e até preparando sucessoras, né? É importante também. isso. Isso é importante também. Porque tem um negócio, quando você não prepara um líder,
alguém para ficar no teu lugar, você perde a oportunidade de crescer. Por quê? Quem ia ficar no lugar da Jane? Ah, não dá, porque ela não preparou ninguém. Então, o que acontece? Eu vou pegar uma pessoa que está atrás de você, que não tem a mesma qualificação, e que não vai fazer, teoricamente, falta onde você está, e vou colocar na tua frente. Por isso que muitas pessoas reclamam, né? Por que a pessoa entrou hoje, já está lá, e eu que estou aqui há tanto tempo não estou? Porque você não foi se desligando. Ser líder, muitas vezes, é aprender a abrir mão do que você tem para outras pessoas, para você ter oportunidade de crescer. Sim. Agora, quando você acumula, você quer tudo, você quer ficar ali na frente de tudo, você acaba se tornando tão importante, vamos dizer assim, que você acaba virando a imagem do negócio. É isso mesmo. E aí, como é que você vai crescer? Sim, é verdade. E aí, a transição tem que ser suave, né? Tem que ser suave a transição de uma pessoa para outra, para que quem está abaixo da liderança não sinta, poxa, saiu um líder para o outro, eu estou sofrendo. Tem que ser algo bem suave e eficiente. Por isso que você tem que ter o quê? Né? Aprender a abrir mão das coisas. Então, assim, eu faço, eu crio, tá pronto? Tá. Passa para outro. O outro vai vir, vai dar continuidade, você novos projetos, novos objetivos, novas metas. Ser líder não é ficar preso a alguma coisa o resto da tua vida. Porque tem muito líder que tem medo de abrir mão, né? Porque ali ele conhece, ali ele comanda, então ele se sente confortável ali, mesmo com peso. E aí falta o que? Confiança para novos caminhos, né? Agora, pegando a questão da liderança feminina, a mulher tem muito isso numa empresa, assim, de delegar, né? De passar as coisas para as pessoas. Mas o que acontece? Ela acaba também acumulando muitos problemas emocionais da sua equipe. Né? Aí vem o lado materno, talvez seja isso, né? O que está acontecendo? Vamos tentar resolver, vamos fazer isso. Aí ela começa a misturar a parte de liderança, a parte emocional, família, tudo isso. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa liderança emocional. Vou fazer uma pergunta para você, Jane. Você lidera a sua vida emocional? Estou tentando, viu? É uma tentativa constante. Exatamente. Se eu não lidero a minha vida emocional, a minha vida mental, o meu eu interior, como é que eu quero liderar alguém? Se eu não consigo controlar o que eu sinto, o que eu penso, se eu abro mão de coisas que são importantes para mim e que me fazem felizes, desculpa, né? Que me faz forte, que dá a característica de quem eu sou, como é que eu vou, né? Eu vou ser um líder amargurado? Né? Eu vou liderar as pessoas com o meu coração pesado, triste. E aos poucos que eu vou me anulando, né? Ah, não posso fazer isso porque eu tenho tantos compromissos. Eu vou me anulando, eu vou me esquecendo, eu vou me apagando. E é importante que a gente mesmo se dê esse próprio feedback. Como que foi essa semana? Essa semana foi positiva para mim ou não? O que aconteceu que não foi legal, sabe? É muito bom a gente ter esse feedback positivo e estar aberto também para o feedback da equipe. Porque tem muitos líderes que propõem aquela reunião de resultados e abre para os liderados falarem o que eles estão achando do líder, mas só quer ouvir elogios. E quando a pessoa fala a verdade, fala, tudo tá indo bem, mas isso precisa melhorar, ele reage negativamente. E isso também não é legal. Pensa bem numa coisa. Dentro de uma empresa, até mesmo na sua casa mesmo, com a tua família, ouvir do seu liderado, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, certas verdades, nós não estamos preparados ainda para ouvir isso. Né? A gente não está preparado ainda para ouvir isso, principalmente quando a crítica é feita de uma maneira que ela não soa com o objetivo de crescer, de somar, mas muitas vezes de lapidar, tirar. Vamos pegar um exemplo. Você trabalha das 7 às 5 da tarde numa empresa, de segunda a sexta. Aí você chega em casa, o que você ouve muitas vezes do esposo, da companheira, do companheiro? Poxa, você não está dando atenção, faz tempo que a gente não come, não tem um jantar mais legal, mais bacana. O teu filho fala, poxa, mãe, você não foi nem
na reunião com a professora na escola. Olha, teve um evento lá, a senhora não apareceu. Aí essas críticas são verdadeiras? Muitas vezes são. Mas muitas vezes também o que acontece? Eles não sabem o que acontece com você dentro da empresa, eles não sabem o que está acontecendo com você no local de trabalho e vice-versa. E você ter um líder que está preparado para ouvir críticas, aí é difícil. Falar para um líder, falar, olha, você não está sendo líder, você está sendo muito, está aglomerando muito, você não está deixando a gente trabalhar, você não libera a gente para ser criativo. Dentro da empresa, muitas vezes, você sabe que não funciona muito bem assim, infelizmente. Né? E a gente vê isso constantemente. Todo mundo quer falar, não, você tem que ser proativo, você tem que falar o que você está pensando. Fala, no outro dia, você vai olhar na chapeira, cadê o teu cartão? É. Né? Então, a teoria é bacana, é bonita. A prática é que é o grande problema. Por quê? E aí vai entrar o quê? Vai entrar hoje um meio, né, social que a gente vive, que é um meio social extremamente massacrante. Né? Que ele exige da gente atitude, constância, tudo em muito pouco tempo. Você não tem tempo de criar um projeto. O teu projeto começa na segunda, tem que dar resultado na segunda tarde. Se no final do expediente ele não deu resultado mínimo, já começam a olhar para você e falar, oh, e aí, como é que fica? Né? E aí você começa a querer correr, correr, e a gente esquece que a natureza, a vida e a gente, tudo tem tempo para maturar, tempo para se formar, para se consolidar e tudo isso. E hoje o que a gente vê, né, é tudo muito corrido, sem alicerce, sem fundamento, e aí as coisas, né, e aí a gente sofre. Né? E a mulher sofre mais ainda por quê? Porque quando vamos dizer, o homem perde o emprego, em casa, ou a mulher está trabalhando, ela tem um emprego e vai cuidar da casa. Né? Agora, quando a mulher perde o emprego, ela vai ter que cuidar da casa, ouvir coisas do marido, da família, de Deus e todo mundo, e ainda procurar uma nova colocação. Sim. Né? Que é muito mais pesado. E o homem tem uma dificuldade enorme, né? E aí também que entra muito essa questão da educação dentro do ambiente da casa, de educar esse homem do futuro, dele entender o seguinte, a lidar que em alguns momentos da vida ele não vai ser o provedor. Ele não vai ser o líder da casa. Né? Ele não vai ser aquele que mantém. Ele tem que aprender que em momentos ele vai ser o provedor, mas em muitos momentos quem vai ser o provedor, quem vai ser o líder, vai ser a mulher, vai ser a companheira. E ele tem que aprender a lidar com isso. Né? Vai limpar a casa, vai varrer, vai levar os filhos na escola e entender que isso não vai tirar dele, né, a força que ele tem, muito pelo contrário. Então, olha só, a mulher tem que ser educadora, administradora, líder, mantenedora, provedora, tudo ao mesmo tempo. Como é que o ser humano faz tudo isso? É verdade. Tem uma pergunta aqui, ela está perguntando como ela pode explorar a identidade dela e os valores pessoais dela para descobrir quem ela é como líder. Vamos colocar assim, ela, a Tata pergunta, ela já colocou no papel quem ela é? Entendeu? Ela já colocou no papel tudo que ela fez, tudo que ela conquistou, tudo que ela não conquistou, tudo que ela ganhou, tudo que ela perdeu, né? Qual foi a trajetória da vida dela desde o início até agora? Porque muitas vezes a gente vai entrando no automático e a gente vai andando e não vai prestando atenção no que fez e deixou de fazer e vai, sabe, muitas vezes fazendo o quê? Eu deixo, aquilo que você falou agora há pouco, eu deixo meus ideais, os meus objetivos e vou assimilando dos outros. O fulano fez assim, deu certo, eu vou fazer a mesma coisa. O outro está falando isso, eu vou fazer a mesma coisa. Então, daqui a pouco, a identidade dela foi embora. Então, para saber quem eu sou, eu preciso parar e me perguntar quem eu sou. O que eu fiz? Qual é a minha trajetória? Mas eu tenho que perguntar para mim. Para quê? Para que eu tenha consciência do que eu fiz até agora. Muitas pessoas, quando a gente começa a conversar com elas, elas falam assim, eu nunca fiz nada.
Eu nunca conquistei nada, eu sempre tive problema. Aí ela começa a contar a história da vida dela, você vê que, nossa, ela teve conquistas maravilhosas. Ela aprendeu coisas grandes, mas que ela conquistou e jogou no canto. Conquistou e jogou no outro canto. E ela não foi, sabe, valorizando, cultivando e entendendo essa trajetória. Então Sim, é verdade. eu preciso conhecer a estrada que eu caminho e que eu tracei até agora. Quando você sabe de onde você veio, aí aonde você chegou, você sabe, né, quem é você. Que é o grande É verdade. Eu observo diferencial, né? essa semana conversando com uma pessoa e ela falou pra mim que ela viveu um relacionamento por 12 anos e ela sofreu uma grande trauma, né, nesse relacionamento. Então, eu acho que esses 12 anos foram perdidos. E a gente tem que ressignificar isso. E se é um emprego, se é um relacionamento, se é uma conquista, a gente tem que valorizar aquele período que foi bom. É normal, se você tem um carro, uma hora o carro vai morrer, vai dar pau, e você vai ter que vender, ou deu perca total, alguma coisa assim. Se um relacionamento acabou, e nunca acaba bem, né? Sempre acontece alguma coisa que impede de continuar, mas tem que valorizar o que aconteceu antes. E isso às vezes a pessoa esquece quando ela tá. Quando ela para explorar sua identidade e valorizar a sua vida, ela olha só para o momento atual. Ah, hoje eu não tenho uma casa própria, hoje eu não tenho uma casa na praia, hoje eu não tenho uma fazenda, então minha vida não foi em vão. E não, ela tem que olhar e analisar e valorizar as conquistas delas, mesmo que foi pequena. Não é isso, Nilson? Também. Agora vamos pegar uma coisa. Relacionamento e trabalho. Que eu vejo assim que são muito parecidos. Primeiro, Sim. por que você foi trabalhar naquela empresa? Por que você se interessou por aquela pessoa? Alguma coisa naquele momento, aquela pessoa tinha algo que você precisava ou necessitava. Por exemplo, eu preciso pagar minhas contas. Então, o primeiro Uhum. emprego que aparece, eu pego. E nunca, normalmente, muitas vezes não é o que eu sonhava. Mas eu posso descobrir que naquele emprego uma nova oportunidade de conhecimento, informação, e aí, né, transformar aquilo que era só para pagar uma conta, um boleto, se transformar numa profissão, um trabalho, em algo que vale a pena. É saber encontrar a pedra preciosa no meio da lama, é o garimpar. Né? No relacionamento, por que eu procuro alguém para estar do meu lado? Estou carente, necessitar de alguém do meu lado, eu preciso de alguém que me acompanhe, ou eu quero compartilhar a minha alegria, a minha felicidade, meu estar com alguém. Aquela pessoa, quando eu olhei, ela bateu no meu coração, ela despertou um sentimento legal, teve momentos bons, teve coisas boas para contar, teve. Só que às vezes tudo na vida tem tempo. Relações têm tempo, emprego tem tempo, tudo tem um preço, né? Tem um tempo de existência. O problema é que muitas vezes a gente quer que algo tenha mais tempo do que aquilo deveria ter. Porque a vida da gente cobra da gente o quê? Né? Novos desafios, novas oportunidades. E muitas vezes também, como um líder, o que está falando? O que eu não estou dando prestando atenção? Com o tempo, a gente deixa de dar atenção às coisas. Tanto ao trabalho, a quem está do nosso lado, a nossa vida. Né? A gente acaba não dando mais atenção, a gente entra no automático. Eu preciso de período em período parar e fazer uma análise. E aí, como é que está a minha vida? Como é que está a minha relação? Como é que está esse meu trabalho? O que eu estou fazendo? Será que de repente eu não comecei? Vamos pegar uma relação. Você começa a relação com uma pessoa no mesmo pé. E aí, com o tempo, você começa a perceber que você está muito lá na frente. Você estudou mais, você se aperfeiçoou mais, você está mais instruída, mais aberta, com mais conhecimento, e aquela pessoa está lá atrás. Você tem duas opções. Né? Ou deixa ele lá atrás e segue a tua vida, ou dá uma paradinha e volta para ajudar essa pessoa a chegar onde você está. Ah, mas eu vou parar meu caminho? Não. Você vai aprender como é que você traz uma pessoa que parou no caminho para estar do teu lado. Na hora que estiver do teu lado, você já está muito mais à frente, porque você aprendeu a ser o quê? Caridoso, bondoso, né? Compreensivo, entendeu o momento do outro, a dor do outro, as dificuldades do outro, e aí vocês voltam a crescer junto. É a mesma coisa no trabalho. Né? Porque chega um momento que deixa para lá. Né?
já vira banalidade. Aí quando vira banalidade, aí não é bom. Aí fica muito ruim. Verdade. Tem que a pessoa tem que também respeitar, né? Respeitar aquele momento. Se é um momento de pausar, de recomeçar, ela tem que identificar quais são as forças dela. Eu tenho forças para continuar, tenho habilidades. Se eu não tenho, tem que rever, olhar novamente para dentro de si. Que é muito mais olhar para dentro de nós do que olhar para dentro do outro. Muitas vezes a pessoa Exatamente. fala, o problema é a empresa, o problema é a equipe, o problema é a minha família, e às vezes a gente tem que se olhar para dentro, identificar nossas forças, nossas habilidades, que somos únicos, não somos? Lembra aquele filme do Chaplin, né? Tempos Modernos? Sim, Tem aquela cena que ele está lá, né? Aquele filme foi feito no início do século XX. E é extremamente atual. Sabe? Quando você entra no automático, você não vê mais nada. Nas relações, na parte profissional do trabalho, na vida, você não vê mais nada. E a vida hoje nossa está sendo muito banal. Por quê? Porque a gente acredita que tirar um tempo para conversar, um tempo para trocar ideia, um tempo para perguntar, e aí, como é que você está? O que está acontecendo? Um tempo para olhar para a gente e falar, será que eu estou bem? Será que eu estou fazendo as coisas direito? Será que eu não preciso, né, conversar de uma outra maneira? A gente pensa que isso é perder tempo, você jogar dinheiro fora, né? E esquece que isso é você parar e cuidar de você, né? sim, Senão a gente vai ficar sempre apertando, né, aqueles parafusos igual o Chaplin, pega a mãozinha e fica lá, assim para baixo, né? Ele entra na máquina, sai da máquina e você acorda de é manhã, verdade. sai, volta, você vira uma máquina. É. Ó, vamos mandar um abraço para quem tá por aqui, ó. A Ariana, a Raquel, o Will, o Valmir aí da capoeira. O Will, grande abraço. O Will é um grande líder, ele gosta muito de estar à frente, ajudar as pessoas. Dia 30 aí a gente tem nossa visita no Lar das Crianças com Câncer. Tamo junto, amigo, conta comigo. E é isso, a gente tem que liderar em várias circunstâncias da nossa vida. E esse filme que o senhor trouxe faz muito sentido e é muito, muito atual. A Demais. gente continua. Parece que a gente está dentro daquelas ratoeiras, daqueles ratos domésticos que as pessoas têm, né? Não sei como se chama, não é ratoeira, aquelas gaiolinhas que ele É o fica ali hamster, rodando, rodando. é o hamster que fica ali naquele É, círculo rodando, né? E é bem isso. Porque sabe o que acontece? A gente entrou num período da sociedade onde tudo, vamos dizer assim, é feito com muita velocidade. Então, tantas semanas para você ficar rico, tantas coisas para você resolver um problema, e a gente esquece que a natureza ela tem ciclos, né? Ela tem momentos, ela precisa parar, né? As estações do ano, tem a primavera, o outono, o verão, o inverno, tem tudo. Se a gente precisa voltar a olhar, né, isso daí e entender que a gente também tem ciclos. Senão, eu sempre uso a expressão para quem, às vezes, a questão do carro. Né? Se você pegar um carro, um veículo, e andar com ele a 100 km por hora todo santo dia, ele não vai durar 10 anos. Não vai durar 5. sim, Né? Então eu preciso saber a hora que eu tenho que andar, né, e a hora que eu tenho que reduzir. Você já reparou quando você vai pegar um carro hoje, né, quem deve estar aí, eu vou falar quem está dirigindo, você vai entender o que eu estou falando. Existe nas rodovias o quê? Uma placa de velocidade máxima. sim, Se você andar naquela velocidade, 60, 70, 80, o pessoal buzina e te chama de lerdo. é verdade. Né? Ou seja, eu preciso entender que até o meu corpo ele tem um limite. E quando eu não respeito o meu limite, né, o que vai acontecer? Temos o capoeirista, vai entender o que eu estou falando. Quando você É, não entende o seu limite, né, o que vai acontecer? Menisco vai estourar, né, tornozelo vai doer, as costas não vão aguentar. Por quê? Porque o teu cérebro fala, tem que parar, dá um tempo. Você não para, o que ele faz? Ele para por você. é verdade. Né? Por que um atleta de ponta tem uma vida curta de competitiva? Porque cobra demais do corpo, cobra demais da mente, cobra demais tudo. Ele tem um atleta de primeiro nível, lá de ponta, aquele que vai ser medalhista olímpico, né? Ele vai ter no máximo 2, 3 Olimpíadas para chegar ao máximo. A quarta já não é mais. Já entra em decadência. Sim. Né?
Agora, aquele atleta que respeita o seu nível, respeita a sua capacidade, o que vai acontecer? Ele vai durar mais tempo. Não vai estar lá em cima, não vai ser aquele atleta de ponta, mas ele vai estar sempre aí. Né? É aquele profissional que está sempre empregado, está sempre com boas oportunidades, está sempre gerando coisas legais e positivas. Ele não vai ser uma estrela, talvez. Talvez ele nem quer isso. Mas ele está atualizado, ele sabe o que está acontecendo, ele vai num outro. Ele, vamos dizer assim, ele não corre, ele caminha. Vai caminhando na boa, prestando atenção, entendendo, fazendo amizades, contatos, né, o network, entendendo o mundo atual, olhando quem é quem. Esse líder sabe quando um liderado está com um problema emocional, sabe quando o líder daquele dia vai fazer besteira, percebe quando a produção não está legal, quando precisa mudar. É aquele cara que chama no canto, vamos conversar, entendeu? Agora, quando o cara quer ser estrela, quer ser o top do top, ele acaba se estourando. Né? Então, a gente precisa saber ter esses limites. Né? Verdade. A mulher precisa entender isso também, porque é muita coisa. Tem que chegar uma hora e dividir. Eu vejo, por que eu falo isso? Eu vejo muitas mulheres que, em vez de pegar os filhos e falar assim, olha, limpa a casa e faz isso, ela chega em casa, mesmo depois que limpou, de vez de elogiar qualquer coisa, mano, tá tudo errado. Chega lá e começa a limpar o que o outro limpou. Né? Porque ela não quer daquele jeito, não pode estar daquele jeito. Ah, não, isso não pode estar aqui, esse está aqui. Isso vai criando, o que vai acontecer no teu liderado do teu filho? Ele vai chegar uma hora e falar, vou fazer, ela vai chegar, vai desmanchar tudo, eu não faço mais. Né? Sim, deixa que ela faz. Aí o que vai acontecer? Deixa que ela faz, vai sobrecarregando. Então, sim, valorizar, mesmo que não seja do jeito que você quer, valoriza. Na hora que aprendeu a fazer bem do jeito dele, aí você chega, ó, vou te ensinar uma coisa aqui que pode ser que vai te ajudar a melhorar o teu trabalho. Aí você começa a colocar a tua experiência, aí você coloca, por quê? Porque você já motivou ele o suficiente para ele ter motivação, coragem e ter segurança em fazer alguma coisa. Porque o líder é aquele que deixa o seu liderado fazer algo, criar segurança, criar determinação, depois ele vem ajustando. Ele não faz, ele ajusta. Né? Ele vai colocando as coisas no trilho. Aí o que acontece? Você adquire respeito do seu liderado. Não medo nem temor. Aí vai poder fazer crítica. Aí ele vai poder falar. Por quê? Porque ele te respeita. E a crítica não vai ser uma crítica feroz, ruim. Muito pelo contrário, vai ser uma crítica... Né? Ô, chefe, não é por nada não, mas hoje o senhor está muito nervoso aí, né? O que aconteceu? Está com algum problema? Deixa que a gente faz aí, vai lá no cantinho lá, né? Respira um pouquinho, toma água aqui, daqui a pouco o senhor volta aí para a gente, né? Por quê? Né? Cria um outro clima. É verdade. Aprender a lidar com as emoções e com o estresse é muito importante para o líder, porque ele precisa, né? Tudo bom, meninos? Ó, o Weber tá aqui, um abraço para o Valmir, que está aqui também presente. Passou por aqui o Anderson também. Um abraço, pessoal. Bastante meninos, né, se importam com esse tema de liderança. Os homens sempre procuram, né, esse tema de liderança. Nós estamos falando hoje sobre a importância da liderança feminina. E quando a mulher ela está na situação de líder, nós temos que aprender a lidar com nossas emoções. Às vezes chega do trabalho em casa e traz aquela carga emocional pesada para casa, ou leva da casa para o trabalho. Como ela pode lidar com isso, professor? Lidar com as emoções e o estresse. Primeiro, o que é o estresse? O estresse é uma reação do nosso organismo herdada lá dos nossos antepassados mais primitivos, que vamos supor assim, era uma carga de energia para a gente fugir de uma situação perigosa. Então, por exemplo, se o homem estava caçando ou alguém ameaçava a aldeia e a mulher está protegendo o filho, esse estresse é aquela energia que dá para ela um gás para sair correndo, para se proteger, né, para se manter vivo. Só que o estresse, ultimamente, né, virou uma constante. Então, a gente está usando aquela reserva que era para momentos de dificuldade, para momentos de problemas, para toda hora e a todo momento. E a gente não tem carga para isso. A gente não tem carga para tanto estresse. Então, a gente vai acabar, né, estourando. Como é que eu controlo as minhas emoções? Primeiro, fazendo uma revisão do dia do que foi que eu fiz, do que eu deixei de fazer.
Pô, eu perdi a paciência com fulano, eu xinguei esse crânio, eu acabei chorando, eu acabei fazendo um monte de coisa. É sinal que alguma coisa não está bem. Né? Eu sempre falo o seguinte, gente. Se você não tiver um bom amigo, uma boa amiga com quem você possa conversar, compartilhar e trocar ideias, procura um terapeuta, procura um psicólogo. Sim. Isso não é gasto, isso é investimento na tua saúde. Né? Procura uma pessoa neutra que vai te ouvir, porque muitas vezes, quando a gente está envolvido num problema, a gente enxerga as coisas de uma maneira equivocada. Quem está fora consegue colocar as coisas no caminho certo para a gente. Né? Olhar e falar, olha, será que de repente não é isso, não é aquilo? Sozinho. É isso que a gente precisa entender. Sozinho não dá. Sozinho vai vir a solidão, vai vir a frustração, vai vir um monte de sentimentos extremamente negativos. Então, procura ter pessoas que você confia, que você pode chegar e falar, olha, vamos conversar que eu não estou bem, eu não estou legal. Troca ideia. Tem alguém que você tenha mais experiência ou mais conhecimento para você compartilhar alguma coisa. Olha, eu estou passando por uma situação de trabalho assim, assado. Como é que eu faço? Como é que eu lido? Como é que eu posso fazer? Porque sozinho, gente, só escrevendo, lendo, né, vendo no YouTube, infelizmente não resolve. Eu preciso do contato humano, entendeu? Tem coisas que é contato humano. Às vezes, só de ter alguém que eu chamo assim, oh, vamos conversar, e aquela pessoa chegou ali, às vezes nem precisa conversar, só o fato de você saber que tem alguém que te dá atenção, né, já te dá um alívio. Né? Agora, tentar fazer tudo sozinho, o líder que tenta fazer tudo sozinho, inclusive resolver seus problemas emocionais sozinhos, não dá certo. Verdade, não dá certo mesmo. Um abraço para o nosso amigo José Fernando, entrou aqui também. E é muito importante que a gente busque, conforme o professor está falando, um mentor, né? Esse mentor, alguém que é mais velho que a gente, alguém que tenha mais experiência, vai nos dar orientação, aconselhamento. Ajuda muito no aprendizado acelerado, porque você pode ter ido buscar uma informação. É até por isso que nós temos esse curso de liderança feminina, né, professor? Porque você pode ter lido várias coisas sobre liderança, mas quando você tem uma mentoria, ela acelera seu processo de aprendizagem. Amplia também a sua mente, a sua forma de pensar. O mentor, ele te encoraja, te motiva, aperta na sua orelha quando necessário, ajuda a desenvolver também as suas habilidades, porque a gente pensa muito, vou focar só no que eu estou bom. E muitas vezes você é bom em outras coisas, você tem outras habilidades e você não percebeu. E aí vem um mentor e fala, você também é bom nisso. Tem uma moça que ela estava atuando na área administrativa e sempre que tinha oportunidade, ela levava uns aparelhos de beleza, fazia a sobrancelha das meninas, fazia a maquiagem. E aí a gente vai falando, você tem muito potencial para a área da beleza, você está na área errada. Hoje ela abriu um negócio, tem uma loja no shopping de beleza. Ela estava na área errada. E ela precisava que um mentor, alguém falasse. E é isso, essa é a importância, né? Desse mentor que impulsiona a pessoa para o lugar correto. Às vezes ela não vê, ela tem a habilidade e está guardada. Ela pensa só nas outras habilidades e descarta aquela. Que pode até fazer com que ela ganhe muito dinheiro. Com certeza. Mas, uma coisa, a endorfina, né, que é aquele hormônio que te dá paz, tranquilidade, você sabe qual que é a melhor coisa para você adquirir endorfina? É no abraço. Abraço. O abraço, ele produz endorfina no corpo humano. E não dá para abraçar a televisão, não dá para abraçar o celular. Né? Então você precisa ter alguém, um abraço. Um abraço, ele te ajuda, ele te centra. Parece bobeira isso, né? Mas é verdade. Né? E é aquilo que você falou. Você imagina, por exemplo, um time de futebol, um time de vôlei, qualquer time, né? Sem técnico. Vai para frente? Não vai. Né? Capoeira, igual o mestre capoeira que está aqui tá nos acompanhando. Você imagina, você imagina ser capoeirista sem um professor de capoeira, sem um grupo de capoeira sozinho? Não dá. Né? Então, para tudo na vida, a gente precisa de alguém que nos auxilie para colocar, vamos dizer assim, para organizar
na nossa cabeça. Sozinho, gente, a gente não resolve muita coisa na vida, não. Né? A gente precisa ter gente que converse, que nos oriente, que tenha uma nova visão. Como você falou, por que as pessoas hoje fogem de curso? Vou pegar isso para você. Por que as pessoas fogem de curso? Você já parou para pensar? Por que São será? vários motivos, né? Vários motivos que as pessoas fogem hoje. Sabe por que foge muito de curso? Porque curso é tempo. Curso não resolve. Você fazer um curso, fazer uma atividade de mentoria e outras coisas, você precisa de tempo, você precisa dedicar um tempo. E as pessoas querem, tipo assim, uma pílula mágica. Toma isso daqui, será um grande líder, resolverá seus problemas e acabou. As pessoas estão procurando passe de mágica. Sabe? Ou soluções mirabolantes, né? Que não tenha. Que não, sabe que você toma. Encontradilha é um gênio da vida lá e para 3 desejos resolver o teu problema. A gente quer tudo muito rápido. Então, quando alguém chega para você e fala assim: olha, dá para resolver a sua situação, mas vai demorar. Você não corrige anos e anos de coisas. O Valmir vai entender o que eu estou falando. Se você pegar um aluno, Valmir, que aprendeu capoeira de maneira equivocada e errada, mesmo você tendo o maior conhecimento do mundo, você não pode chegar para ele e falar assim, ó, em 3 aulas, em 4 aulas, 5 aulas, eu corrijo todos os seus defeitos como capoeirista. Não dá. Não. Não dá. Você vai ter que recomeçar, entender o processo dele, entender tudo. E as pessoas hoje não querem, né? E muitas vezes investir em si próprio, porque é uma coisa mágica. E não dá, gente. A gente tem que aprender hoje em dia que, olha, quando você procura alguém, você vai encontrar alguém que vai te ouvir, que vai te orientar, que vai te dar uma perspectiva, ele vai também te ajudar até de uma maneira terapêutica, né? Entender, olha, não é bem assim, olha, vamos corrigir isso, está acontecendo isso. Ele vai até te dar uma visão igual que você falou da sua coisa, que se tornou uma comerciante na área da estética. Muitas vezes, aquilo que eu falei antes, você deixa os seus ideais, seus objetivos para seguir os outros, mas você não sabe fazer aquilo. Né? Ou faz, mas não faz com tanta perfeição que você faz outras coisas. Então, aprenda a fazer bem aquilo que você sabe fazer bem. Aprenda as outras coisas, é claro, né? Mas tem coisas que você, querendo ou não, a gente não vai fazer tão bem como algumas pessoas. E isso é normal, isso não é problema. Agora, o ruim é quando você deixa de fazer aquilo que você tem expertise, aquilo que você tem talento, aquilo que você seria o destaque do outro. Por isso que no Oscar, no teatro, em vários locais, você tem premiação para o coadjuvante, o ator coadjuvante, para o ator revelação, né? Para todos os setores, porque o astro ele não vive se não tiver o coadjuvante, se não tiver o estreante, se não tiver o iluminador, se não tiver todo esse pessoal para que ele brilhe, precisa de gente que saiba, né, fazer coisas que ele não sabe. Eu vou pegar um exemplo para você, Ney Matogrosso. Você sabe qual é o maior talento do Ney Matogrosso, além de cantar? Eu acho que é o carisma. Iluminador. O Ney é um dos maiores iluminadores do Brasil. Ele é chamado para fazer iluminação de um monte de shows e espetáculos. Ele falou que ele gosta... Vocês sabiam disso. Ele sempre cantou bem, mas ele sempre ficou muito preocupado com a iluminação. Então ele começou a estudar a iluminação, qual a melhor iluminação, começou a conversar com o pessoal. E ele, até hoje, com 80 e poucos anos, ele é um dos maiores iluminadores do Brasil. Ele fez uma quantidade de shows como iluminador, que quase ninguém sabe disso, quem está fora do meio, porque ele é um talento nisso. Ele descobriu um talento, fora cantar, fora o carisma e tudo isso, ele descobriu que ele era um grande iluminador. E quem dá atenção para o iluminador? Ninguém. Agora, vai numa peça de teatro, vai num evento e pega uma luz ruim, você vai ver se você não vai xingar a pessoa. Sim, vai sentir falta. Exato. Então, muitas vezes, você tem talentos que você está desvalorizando. E a mulher tem muito talento que ela desvaloriza para querer ser igual a todo mundo.
E você não é igual a todo mundo. Você é um ser único, né? Você tem uma identidade única. Você tem uma coisa que é só sua. Que quem faz muito bem certas coisas é só você. Você só precisa descobrir o que você faz muito bem, né? E daí aí você vai ser um grande líder. Tem gente que não sabe fazer nada, mas sabe liderar. Né? Ele não sabe montar nada, ele não sabe escrever, não sabe fazer nada. Mas ele consegue aglutinar pessoas, ele consegue motivar, ele consegue. O único talento dele é ser líder. Por quê? Porque como ele sabe que ele não sabe fazer tudo, ele sabe colocar as pessoas certas no lugar certo, aí as coisas dão certo. Aí ele é um grande líder. Né? Então são coisas que não permite. Tem pessoas que não se permitem experimentar, né? E quando você não experimenta, não dá para saber se vai ser bom para você ou não. É muito importante essa parte de experimentação, estar disposto a encarar novas atividades, a explorar hobbies, a pensar o que você gosta naturalmente, aquilo que você acordou e você ia ter um imenso prazer em fazer. E às vezes a pessoa não se permite experimentar. Fala, não vou experimentar isso não, tô bem no que eu tô. Não tô feliz, mas tô bem. E nisso vai passando 10 anos, 20 anos, quando vê. Pensa o seguinte, o primeiro médico era médico? Não era. Experimentando. Alguém que viu, teve curiosidade, começou a estudar, pesquisar, e aí ele cria a medicina. Agora fugiu o nome do pai da medicina. Né? Agora fugiu, mas daqui a pouco vem o nome. Ele não era médico. Quem começou a psicologia, por exemplo, Freud não era psicólogo. Ele é o pai da psicologia e ele nunca foi psicólogo. Então, quem começa alguma coisa, né, ele não era aquilo. Ele criou, ele abriu o campo para aquilo se tornar uma profissão, né, para aquilo se tornar alguma coisa. A primeira cozinheira do mundo, vamos dizer, o primeiro cozinheiro, não era cozinheiro. Ele sentiu fome, necessidade, né, não sabia o que fazer, começou a olhar uma coisa aqui, outra ali. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Aí depois ele começou a fazer, fez, não deu certo, vou fazer de novo. E aí, de repente, surgiu o quê? A arte culinária. Então, quando você se arrisca a fazer algo novo, você pode estar criando algo que lá na frente vai ser uma nova arte, uma nova profissão. Violão, músico. Né? A primeira pessoa que tocou uma flauta era flautista? Não era. Né? Deve ter feito um buraco por um acaso em alguma coisa lá, foi um sonzinho, aí começa a pesquisar daqui, começa a pesquisar dali, daqui a pouco ele começa a criar. Quem criou a partitura? Não era escritor de partitura. Então, a gente precisa usar. A gente precisa aprender que muitas vezes você pode estar criando algo novo e ter algo novo em mãos, mas você não está se aventurando, usando. Né? Vamos pegar um exemplo. Nosso celular, quando eu ligo para você, você liga para mim, não parece o número? Sim. Quem que inventou isso? Foi um brasileiro que criou o Bina. Sim. Só que aí que acontece, né? Ele esqueceu de patentear. Alguém foi lá, né? A Sony foi lá e tomou, né? Aí ele brigou muito, e depois ele conseguiu a patente. Mas foi criado no Brasil. Né? Então, a gente tem potencial. Né? A gente tem potencial. É só acreditar. Eu vejo também que as pessoas têm um medo de ser pioneira, de experimentar, por medo de errar. Né? Elas têm medo de fracassar. Só que o fracasso e a falha nada mais é do que uma oportunidade de aprendizado. Se você fez, você levantou uma parede, não deu certo, a parede caiu, ficou torta, estava fora de nível, é uma oportunidade que você viu, opa, vou melhorar. E é isso, eu acho que é a virada de chave. Boa tarde, Daniel, tudo bom? Essa é a virada de chave, entender que quando eu falho, quando eu erro, é uma oportunidade de ver que aquilo daquela forma não dá certo. Vou tentar de outra forma. O que você acha sobre isso? Sobre o medo de ser pioneiro por errar, o medo do julgamento do outro. Aí eu vou te responder falando sobre aquela, lá no início, quando você falou da tua conhecida que teve um casamento de 12 anos, né, que aconteceu várias coisas. Você, quando começa alguma coisa, você tem certeza que vai dar certo? Não.
pode dar certo como pode não dar. Né? Sim. Mas o que você adquiriu daquilo ali? Experiência para uma próxima relação, para uma próxima atividade, para um próximo emprego. Você mudou, você percebeu, você se entendeu. Né? Então, na próxima relação, no próximo momento que você tiver analisado o que deu certo e o que não deu tão certo, eu não gosto da palavra erro. Eu vejo assim, que aquilo que deu certo e aquilo que não deu tão certo. Né? Então, o que acontece? Você vai se aprimorar para fazer algo melhor. Né? Agora, o maior erro, se existe erro, né, e a gente faz muito isso, é a gente não fazer. Porque você nunca vai saber se ia dar certo ou não. E aí você perde grandes oportunidades, né, de criar, de ter felicidade. É claro que aí vai entrar a mentoria. Por que a gente vai entrar a mentoria? Tem coisas que eu quero fazer que outras pessoas já sabem como funciona. Então, se você falar para mim, olha, vamos montar tal coisa, vamos fazer isso, se eu já vivenciei, se eu já conheço tudo isso, eu falo, Jane, não é por aí. Isso vai acontecer assim, assim, assado, tem isso, que é a experiência da vida, que é a experiência do dia a dia. Que, infelizmente, hoje as pessoas não param para ouvir. Né? É aquela pessoa que já trabalhou, que conhece. Né? Vou contar uma historinha rapidinha no local que eu trabalhei há muito tempo, sempre conto porque é muito interessante. Trabalhei numa metalúrgica, tinha uma prensa excêntrica, que é uma prensa de moldar peça de carro, era gigantesca. Aí foi o dono da empresa, foi dois ou três engenheiros para poder tirar uma peça dessa prensa de um lado para o outro. Ficaram horas e horas e horas, ninguém sabia como tirar. Tinha um rapaz, um senhor, já com muito tempo de empresa, o que ele fez? Pegou 2 barras de ferro circular, maciça, colocou graxa, pediu para algumas pessoas darem uma pequena levantada na máquina, levantar, colocar as barras e empurraram. E colocaram a prensa onde queriam. Ele foi mandado embora da empresa. Porque ele, segundo o dono, ele humilhou a ele e os engenheiros, porque eles ficaram 2, 3 horas para não conseguiam. Ele chegou lá e em 5 minutos ele colocou a prensa no local. Não tinha universidade, não tinha viajado fora do país, mas ele tinha o quê? Experiência, conhecimento. O problema é que em local de trabalho, em vários locais, você mostrar que você sabe, que você conhece, não é bom. É duro falar isso, né? Porque isso é uma outra coisa do líder. Tem líder que se sente ameaçado. Quando chega alguém que tem mais conhecimento ou informação, alguma coisa, o que ele faz? Em vez de estimular, ele se sente ameaçado e quer se livrar da pessoa. Quem já não passou por isso em algum local, em algum trabalho, em algum momento da vida? Né? Então, às vezes, você se calar e se passar por bobo também é sinal de liderança. Infelizmente, falar, né? Depende do que você quer fazer na vida, aquele momento, às vezes, sabe que precisa se calar, né? Que não é momento de falar, e na hora certa. Né? E principalmente, quando você percebe isso, e você não pode falar, é o primeiro sinal de que você deve sair fora desse local. Tanto assim no trabalho, quanto na vida pessoal. Se você estiver convivendo com alguém que não te deixa falar, que não te deixa crescer, que te censura, te critica, não permite que você evolua, te agride verbalmente, te humilha, levanta, pega as suas coisas e some. Porque não vale a pena ficar junto. Porque não melhora. E essa é a virada da chave, a pessoa tentar e entender que aquilo não é para si. As pessoas que eu converso sobre isso dizem que não gosta de perder. E é normal, nós humanos não gostamos de perder. Se você perder R$10, você vai achar ruim. Só que a gente tem que tentar compreender o que é perca ou não. Porque muitas vezes você está se afastando de um relacionamento, de uma empresa abusiva, e eu tô perdendo esse excelente salário, e você está ganhando saúde mental e dias a mais de vida. Então tem que colocar na balança. Sim, eu vou. Há muito tempo atrás, isso final dos anos 90, começou esse
ciclo aí de pessoas largarem empresas para criarem, sabe, contra Novo Rumo. Eu me lembro tinha revista na época, assim, acho que era Metropolitan, uma revista que existia quando falava sobre dia a dia, comportamento. E tinha uma entrevista, tinha uma matéria sobre na época, uma mulher que era gerente de uma grande empresa de São Paulo, que ela vendeu tudo para comprar um sítio no interior de São Paulo para plantar pimenta. Pimenta. Né, para fazer molho de pimenta. Ela largou tudo. E o pessoal perguntou, mas você largou uma empresa multinacional, você tinha um cargo de liderança, de chefia, um dos mais altos da empresa, um salário fabuloso, e você largou tudo para plantar pimenta. Você não deve ganhar nem a metade do que você ganhava naquela época. Ela falou assim, posso não ganhar materialmente o dinheiro, mas a alegria, a felicidade que eu sinto quando alguém experimenta o meu produto, gosta, volta e compra de novo, eu posso não ganhar tanto quanto eu ganhava. Ela falou assim, eu posso comprar um carro zero todo mês. Eu podia comprar um carro zero todo mês com o salário que eu tinha. Hoje eu não posso, mas a alegria, o bem-estar de estar fazendo algo que eu me sinto bem, que me faz bem, é muito maior do que aquele dinheiro que eu não estou ganhando. Então, o que você está perdendo de verdade? Né? Será que você está perdendo, está deixando de ganhar dinheiro ou está deixando de ganhar alegria, felicidade de fazer algo legal para a tua vida? Verdade. Olha só, professora, entrou aqui duas mulheres maravilhosas, duas excelentes líderes, ó. A Isabel, da cidade de Dobrovsky, interior de São Paulo, e a nossa Não é amiga que Brodowski, ela atua não? como Dobrovsky. Não. É Não é Dobrovsky. Brodowski? Ah, é Dobrovsky. Ah, ela vai... Coloca aí, amiga, o nome da cidade. Se for Brodowski, Eu eu acho conheço. Se for Brodowski, eu conheço. é Brodowski, eu acho que é... É Ó, Brodowski, Brodowski. perto de Ribeirão Preto, perto de Batatais, não é isso? Não é isso, Isabel? Isso, nossa amiga Então, Brodowski e a conheço. nossa do A minha Absorvente família é lá Débora. perto. Olha que Minha família legal, mora vamos lá, gente. minha família Vamos mora lá, em Batatais. É Brodowski mesmo. que legal. Então, Isso, Brodowski Brodowski. é, é, onde, se eu não me engano, onde nasceu Cândido Portinari. Tem umas obras de Cândido Portinari lá, tudo. Né? Uma cidade bem do lado de Batatais, Franca, Ribeirão Preto, conheço lá. Né? Ah, é Então, mesmo. é, a Isabel, por exemplo, que é da área de enfermagem. Até 2 anos atrás, Isabel, você era heroína, não era isso? Né? Tinha memes, vídeos, né? Os heróis, aquele negócio tudo. Passou a pandemia, o título de heroína foi para onde, Isabel? Isso mesmo, entre Ribeirão Preto e Batatais. A minha família é de Batatais e teus parentes também em Brodowski também. Na local da minha família interior de São Paulo. Você entende? Então, hoje a gente vê as pessoas, na época da pandemia, auxiliar de enfermagem, enfermeira, os faxineiros, a pessoa da recepção, o motorista de ambulância, todo mundo que trabalhava 24 horas por dia, todo mundo falava bem deles. Passou, foram esquecidos. Sim. Sim, Né? é tanto que a gente está na luta pelo piso salarial da assistente social e está bem difícil de conseguir. Muito Da difícil. enfermagem, Entre né? É, o piso também da enfermagem que estava ainda à luta, eu não acompanho, mas é difícil. É difícil é, porque enquanto era pandemia, esses líderes eram importantes. Hoje, não mais. exatamente. Porque esse é um outro detalhe. Nas empresas, e muitas vezes numa relação, uma das partes não é vista, né? Não é vista como ser humano, é vista como objeto de uso. Sim. Tanto nos relacionamentos pessoais, quanto nas empresas, como apenas objeto de uso. Vai me dar lucro ou vai me dar prazer? Se não me der lucro, não me der prazer, eu me desfaço. Né? Sim. Tem a E, Nilza também, tá, professora? Aqui a Nilza é uma grande líder da Bahia, lá da cidade de Salvador. Ela tem o absorvente dérmico. O absorvente dérmico, ele é para colocar quem usa aquela bolsa de colostomia ou outro tipo de bolsa assim. Então, absorvente para colocar em volta para ferir menos a pele, sabe? Ela faz um trabalho incrível. É uma líder, mãe, é uma mulher também excepcional. então, eu já vi uns vídeos dela no Instagram, eu vi um material dela. Assim. O que eu vejo é o seguinte, a gente tem o ser humano ele tem um lado egoísta muito pesado. Né?
por exemplo, quando eu não estou bem, eu quero que você me ouça. Mas quando eu estou legal e você está ruim, eu não quero te ouvir. Eu nunca tenho tempo. Depois a gente conversa, depois a gente conversa. E a gente precisa criar uma cultura de aprender a ouvir o outro. De dar um tempo para o outro, ajudar o outro e vice-versa. Porque a gente, às vezes, é de uma... gastronomizados. Eu já vi uns vídeos dela aqui no Instagram. E isso é muito ruim. Né? A gente entra numa empresa, por exemplo, as pessoas querem uma puxar o tapete da outra, destruir a outra, falar mal da outra. Quando não quer nem saber. Morreu alguém da família. Que se dane. Né? Não é problema meu. Ó, vai lá e faz isso. Então, falta esse lado humano. Né? Falta. E o pior de tudo, as empresas não estão percebendo que elas estão falindo porque elas estão cultivando pessoas extremamente doentes dentro do local de trabalho. Doentes no sentido emocional, de pessoas egoístas, rancorosas, vingativas, que não acreditam no produto, estão ali meramente para ganhar seu salário e mais nada. Né? Se vê algo errado, não procura corrigir, não gosta de fazer nada. O que isso vai acontecendo dentro do ambiente de empresa? A empresa fale. Né? Ela deixa de existir. Só que muitas vezes a cabeça do empresário ela está só no material. Né? E o lucro, gente, o lucro agora acaba. Mas o ser humano que eu tenho, porque eu não sou produto de ninguém, eu não sou capital de ninguém. A gente está ali dentro fazendo o melhor da gente para algo em comum. Né? Só que da forma com que as pessoas criam isso, né, acaba desmotivando. Aí quando você vê a tua empresa está o quê? Caindo. É igual também dos relacionamentos, no convívio. Eu estou falando de relacionamento porque a mulher ela valoriza muito a questão de relacionamento. Né? Sim. Porque se o relacionamento não for bem, as coisas não acontecem. Né? Não acontece em casa, não acontece em lugar nenhum. Se você não está se sentindo valorizada, se você não está se sentindo querido, amado no local, por que você fica? Qual é o sentido? Né? E as coisas não rendem. Tem pessoas, professor, principalmente no relacionamento, que elas ficam com medo de ficar sozinhos, tá? Eu recebi essa devolutiva recentemente, que a pessoa permanece nesses relacionamentos tóxicos com medo de ficar sozinho e permanecem no emprego tóxico com medo de ficar desempregado. Porque alguém disse, sempre, você pode perguntar, em algum momento alguém disse assim para a pessoa, você não vai encontrar nada melhor que isso para fazer. E ela acreditou. Você não tem capacidade de fazer nada mais do que isso. E ela acreditou. Então ela foi bombardeada por mensagens extremamente negativas, desmotivadoras, né, que tiram dela essa capacidade de acreditar que ela vale a pena. Você vai ficar sozinha. Se você gostar de você mesmo, você vai adorar ficar com você. Quem chegar junto, você vai ser mais seletivo. Se eu estou tão bem comigo, eu gosto da minha presença, eu gosto da minha voz, né? Eu gosto de me olhar, eu gosto das coisas que eu faço, eu não vou deixar qualquer um ficar do meu lado. Agora, quando eu me sinto ruim, desprestigiado, sabe? Eu olho para mim e falo assim, poxa, por que a pessoa... É como se eu estivesse recebendo uma esmola de alguém. Olha, eu vou cuidar de você porque você, né? Tá aí, então fica do lado aí que eu, né? É o que você merece. É menosprezar o ser humano. Todo mundo tem capacidade de ser grande, melhor do que é. Todo mundo tem. Não é só bastar acreditar. Tem que fazer por onde. Como a gente faz por onde? Não se permitir ser humilhado, não se permitir ser agredido. Mas se eu perder o emprego, o que eu vou fazer? Gente, quantos empregos já perdeu na tua vida? Quantas demissões você já teve na sua vida? Várias. Você não sobreviveu, você não arrumou outro emprego, não encontrou outros parceiros, outras amizades, outros amores. Então, por que você acha que você não vai conseguir da próxima vez? Né? Então, a gente precisa entender que a vida ela sempre vai abrir oportunidades para a gente. Mas a ideia é o seguinte, você vai querer abrir a porta e entrar e ver o que tem lá atrás da porta? Ou você vai ficar com medo de abrir a porta? O problema é que a gente fica com medo. Né? Aí a gente se sujeita a
a essas situações. Né? Não que a gente, mas também tem que ter o seguinte, né? A gente não vai fugir dos problemas da vida. A vida da Terra aqui, a nossa vida aqui, não foi feita para ser um mar de, né, um mar de rosas perfumados, cheirosos e sem espinhos. Não. Os problemas vêm, as dificuldades vêm para que a gente aprenda, né, a lidar com essas dificuldades. Né? Como é que a gente vai lidar com elas? E quanto melhor a gente lidar, quanto mais capacidade a gente vai adquirindo de lidar com a adversidade, mais preparado a gente se torna para realmente ser líder. Porque líder vai aparecer nos momentos mais difíceis, não é nos momentos fáceis. Né? Momento fácil é fácil. Né? Agora, na hora da tempestade, na hora da falta, na hora da escassez, quem sobrevive, quem chega lá na frente, quem se supera, essa pessoa é líder. E não é líder de um grupo, não é líder de um monte de gente, não é líder da própria vida dela. Sim. Ela se fez, ela se conquistou. Né? A sua mãe, a mãe das pessoas que estão aqui, estão entrando aqui, quantas dificuldades, pergunta para sua mãe, vocês estão aí, quantas dificuldades ela teve durante a vida para sustentar você? Quantas vezes ela teve que tirar da própria boca para alimentar o filho? E ela não está inteira aí do teu lado? Ela não teve inteira, desde todos os momentos da vida dela do teu lado? Sempre fez alguma coisa? Isso, né, é um exemplo de liderança. Ouvir a história das pessoas que passaram por dificuldades, por adversidades, superaram, criaram filhos, criaram família, deram educação, fizeram tudo e hoje estão sofrendo a sua vida. Você tem um líder na sua casa, que é o teu pai, a tua mãe, né? Teu tio, teu avô. A gente tem sempre na família da gente alguém que superou grandes desafios, grandes problemas e hoje está seguindo a vida. Então eu preciso ter esses exemplos até para ter coragem de vencer isso. Verdade. Né? Mas medo a gente vai ter sempre. Sim, ó, a Isabel disse aqui que ela é conselheira da saúde, delegada da saúde em Brodowski, vice-delegada da assistência social da cidade e também se colocou à disposição para ser líder, porque ela pensa em ajudar o próximo ou já está ajudando o próximo. É isso aí, minha amiga. O objetivo é esse, nós nos tornarmos líderes de nós mesmos, através do autoconhecimento. E depois disso, multiplicar para outras pessoas, principalmente as mulheres. Hoje, a maior população do país, né? O número tem mais mulheres do que homens, e nós precisamos despertar na mulher esse sentimento de liderança, essa iniciativa, esse pioneirismo. Nós temos que nos permitir experienciar, conquistar e perder e conquistar novamente. E vou dizer uma coisa para você. Eu, por exemplo, desde que eu trabalho, eu acho que eu tive uma vez ou duas vezes que eu tive chefe. Sempre fui liderado por mulheres. Em todos os empregos que eu tive, a chefia era feminina. Inclusive aqui na prefeitura, eu trabalho, a coordenadora é mulher, sempre foi por mulheres. Sempre trabalhei com elas. E o que eu observo, né, é que o homem, por incrível que pareça, ele tem facilidade de trabalhar com a mulher. Né? O homem não tem dificuldade de falar com a mulher. Por quê? Porque o homem tem mãe. Né? E o homem já sempre aprendeu a ouvir a mãe, por mais descabeçado que ele seja. Né? A mãe, onde chega, pega na orelha da gente, você pode ter 50, 60 anos, manda você ficar quieto, senta, ouve e você fica. Então, isso é um condicionamento masculino. Então, eu vejo muita dificuldade da mulher quando tem mais mulheres juntas. Parece que é muita competitividade entre vocês. Eu posso estar falando uma besteira, se eu tiver, me perdoe. Mas o que eu observo, assim, né, que a competitividade feminina entre elas assusta a gente, porque ela é muito brutal. Né? Uma mulher contra outra mulher é uma coisa assim que deixa a gente meio... Como é que pode? Né? Porque o homem, de certa forma, né, na hora que a presença feminina, você deve saber disso, você trabalhou na empresa, sabe disso. Quando você vai falar com um homem e ele vai falar com você, é diferente quando o outro homem vai falar com outro homem. Né? Ele até muda. Mas a gente precisa trabalhar essa harmonia feminina da mulher com a mulher. Na hora que vocês trabalharem com harmonia, vocês controlam tudo. Como você falou,
qual é o maior público, qual é a maior quantidade de pessoas na sociedade? São as mulheres. Quem é que tem hoje mais tempo de escolarização? São as mulheres. Quem é que tem mais facilidade de se adaptar às adversidades? São as mulheres. Quem é que tem mais capacidade de gerenciar conflitos, dificuldades, problemas? São as mulheres. Se vocês têm todas essas características, todas essas qualidades, o que está faltando para vocês tomarem conta das coisas? Falta empatia, falta colaboração, falta sororidade. E não é só na palavra, não, porque eu já presenciei muitas ativistas da causa da sororidade desfazendo até o significado da palavra por trás das câmeras, dos bastidores. Então, nós precisamos muito colaborar umas com as outras e ter a empatia, o cuidado, até mesmo o não julgamento. Estava conversando ontem numa escola e falando sobre isso, né? Quando a pessoa encontra uma mulher no cargo de liderança, a pessoa já fica pensando qual sofá ela passou. Não pensa como essa mulher chegou até ali, qual caminho você traçou, como você conquistou, você passou no concurso, o que você fez para estudar, parabéns pela sua conquista. A pessoa já logo julga. E é muito comum isso nas mulheres. Entrou uma mulher no ambiente, é muito fácil julgar do que entender como aquele sapato tem apertado aquela mulher. É muito mais fácil julgar. E aí a gente precisa desenvolver a colaboração em vez da competição. A vida é isso, né? Colaborar, um precisa do outro. Então, eu vejo o seguinte, quando você é medíocre, você não fica feliz com o sucesso do outro, mas quer justificar como o outro, de uma maneira negativa, como o outro chegou ali. Seja quem for. Né? Ele não olha as conquistas da pessoa, ele não conhece a história da pessoa. Então, essa mediocridade que o ser humano tem de diminuir a conquista do outro, é que a gente precisa trabalhar isso. Né? E aquilo que você falou é verdade. Tem muita gente fazendo discurso muito bonito para o público, mas a vida fora dos microfones, fora da câmera, fora da visão dos outros, não é nada daquilo. Né? E o líder, né, voltando a liderança, o líder é aquele cara que ele aquela mulher, aquele homem, seja quem for, em todos os momentos da vida. O líder está exercendo liderança em todos os momentos da vida. Ele está sendo líder em todos os locais. Não só na empresa, não só no local, ele é líder em todos os locais. No seu comportamento, na sua atitude, na sua forma de agir, na sua forma de fazer, na sua solidariedade, na forma de ele orientar o outro, de compartilhar conhecimento. Né? Porque quem não compartilha o que sabe... A gente sempre tem uma expressão que diz assim, né? Não compartilhar conhecimento é igual água parada, apodrece e cheira mal. Verdade. Né? E conhecimento é a única coisa que quanto mais você oferece, mais você divide, mais você compartilha, mais você tem. Sim, é verdade. Né? E a gente está com conhecimento aí para compartilhar, né, professor? É um curso para desenvolver autoconfiança e liderança feminina. Estamos com as inscrições abertas. Nossa previsão é iniciar em julho, não tem data certa, porque vai depender da quantidade de pessoas. E a gente estende aí o convite para todas as mulheres que participaram, passaram por aqui, as mulheres que ainda vão assistir, para estarem presentes nessa formação. É uma forma que a gente tem de compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, dividir, colaborar para o crescimento dessas mulheres, é isso? Então, é um curso online, surgiu porque algumas das nossas conhecidas, né, tanto minhas quanto da Jane, não estão, que trabalham também na área da saúde, né, não estão sabendo como lidar, em virtude, depois da final da pandemia, com a cobrança, com as dificuldades que estão tendo lá. E é um curso gratuito, é um curso que a gente quer apenas ajudar, auxiliar, colaborar, dividir com vocês, né, e aprender com vocês também para que isso se multiplique, né, para a gente encontrar caminhos novos, aí se aventurar em algo novo, que realmente surja uma liderança, não só uma liderança feminina, mas uma liderança afetiva, né? Que
que leve para as pessoas afetividade, leve amor, que saia dessa coisa aí meio maniqueísta de bem e mal, de certo e errado, de poder. Não, ser feminino, no sentido de criar, de gerar coisas novas, de gerar uma visão nova de vida, de mundo. Né? Esse é o objetivo. O objetivo é esse, né? De que a gente possa criar um conceito de liderança mais humano, voltando, né? Falando, criando pessoas com melhor consciência emocional, controle das suas emoções, das suas dificuldades, e conseguir levar isso para o seu ambiente de trabalho e para o seu ambiente doméstico, dia a dia, e melhorar a sua saúde emocional também. Então, esse é o objetivo desse projeto. Sim. E aí a gente vai marcar, né, uma outra live para continuar falando sobre esse tema. E o senhor gostaria de finalizar mandando alguma mensagem para nossas meninas? Queria perguntar também se os meninos podem participar, porque tem menino falando, eu quero fazer o curso, quero me desenvolver. Aí que está o ponto, né? O ser humano, ele é dual, né? A gente só cresce quando a gente aprende a desenvolver esses lados, tanto o masculino quanto o feminino dentro da gente, da maneira mais harmônica possível. Né? Então é aberto também. Se quem quiser participar, é aberto. Eu não acredito em portas fechadas. Né? Eu acredito em portas abertas, que aí a gente vai conversando, trocando ideias, né? E aprendendo. E o que eu poderia falar para vocês é o seguinte, olha, a maior liderança, né, que a gente tem em vários setores sempre foi e sempre será a mulher, que é a figura, não porque ela é mãe, ela é materna, né? Mas o que dá origem, o que dá a nossa saber de onde a gente veio é a nossa maternidade, né? Por exemplo, um judeu, ele é só considerado judeu porque a mãe é judia, né? Os árabes, a mesma coisa. Várias nações do mundo têm a mulher como o centro da sua origem, né? E nós também precisamos disso. Então, aprenda a se valorizar não só como mulher, mas também as mulheres que estão do teu lado. Você, mulher, valorizar a mulher que está do seu lado. Ficar feliz com o sucesso dela e ela ficar feliz com o seu sucesso. Né? Porque a melhor coisa do mundo é a gente ficar feliz porque alguém está feliz. Verdade. Né? Porque ficar feliz com a dor do outro não dá certo. Não, não mesmo. Não é legal, não, de forma alguma. Muito obrigada, professor, por disponibilizar seu tempo no domingo para vir aqui falar um pouquinho sobre liderança feminina. Então, olha aí a novidade, pessoal, já está aberto as inscrições para os meninos também. E aí a gente aumenta, né, o nosso leque, a gente, em vez de falar só sobre a liderança feminina, nós passamos a falar sobre a liderança afetiva. E a importância, né, de sermos líderes, de respeitarmos o outro. Gratidão, professor, um domingo excelente para você e uma semana abençoada. Para todos nós, né? Que essa semana seja realmente uma semana cheia de coisas boas, né? Realizações, e que seja o início de uma jornada aí muito, muito alegre, muito feliz e que traga para a gente ótimos resultados. Muito obrigada. Um beijo. Vai ter certificado também no final do curso, pessoal. Com certeza. E é só... Vou colocar no link aqui, o link aqui no link do vídeo, o passo a passo para inscrição. Um beijo, ótimo domingo para vocês. Um beijo, meninas! Até mais, gente!